da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde ontem. O ex-presidente recebeu a visita da mulher, Michele Bolsonaro, e na saída dela caminhou pela recepção. A porta de vidro é a entrada principal do prédio da PF. Michele chegou às 3 da tarde, saiu antes das 5 e não falou com a imprensa. Jair Bolsonaro está preso nesta sala especial com 12 metros Prisão quadrados. de Bolsonaro. Informada. Banheiro privativo, televisão, ar-condicionado, frigobar e uma janela. A sala fica isolada da carceragem para garantir a integridade física de Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal prenderam o ex-presidente por volta das 6 da manhã de ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a prisão preventiva atendendo a um pedido da Polícia Federal. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Na decisão, Moraes listou os motivos para determinar a prisão. Primeiro, Flávio Bolsonaro, senador do PL, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em uma rede social convidando para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. A ser realizada ontem, às 19 horas, próxima ao condomínio em que Bolsonaro mora. Durante a noite, Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. O Centro de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal recebeu um alerta pouco depois da meia-noite de sexta para sábado, para checar a violação. Bolsonaro havia usado uma solda para violar a tornozeleira. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente? Às 10h30 da manhã de hoje, Bolsonaro recebeu os advogados Daniel Betâmio Tesser e Paulo Henrique Aranda Fuller. Eles conversaram reservadamente. Uma preparação para a audiência de custódia feita por videoconferência, que começou ao meio-dia. Nesse procedimento, o juiz verifica se a prisão ocorreu dentro da legalidade e se houve respeito aos direitos fundamentais do detido. A audiência foi presidida pela juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Luciana Yuki Fujishida Sorrentino, e teve a presença do representante da Procuradoria-Geral da República, Joaquim Cabral da Costa Neto. No final, o termo descreveu como ocorreu a audiência. Segundo o documento, o ex-presidente, ao ser questionado sobre o equipamento de monitoramento eletrônico, respondeu que teve uma certa paranoia. De sexta para sábado, em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada. Bolsonaro citou 2 medicamentos segundo o termo. Um é antidepressivo e o outro é um anticonvulsivante, que atua no sistema nervoso central, usado para dor e ansiedade. Na audiência de custódia, o ex-presidente disse que tem o sono picado e não dorme direito. E que resolveu então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, pois disse que tem curso de operação desse tipo de equipamento. E que, por volta de meia-noite, mexeu na tornozeleira, depois caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. Bolsonaro alegou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e um assessor na sua casa, e nenhum deles viu a ação com a tornozeleira. E repetiu que começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta de meia-noite. Na conversa com a diretora do monitoramento da tornozeleira na madrugada de sábado, Bolsonaro disse que começou a mexer no dispositivo no fim da tarde. De tarde. E que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. No vídeo da tornozeleira, Bolsonaro disse que havia mexido por curiosidade. Na audiência de custódia, Bolsonaro também disse que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. A juíza perguntou se tinha intuito de tirar a tornozeleira para empreender fuga. Ele afirmou que não tinha qualquer intenção de fuga e que não houve rompimento da cinta. Sobre a manifestação convocada por Flávio Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que o local da vigília fica a 700 metros da sua casa, não havendo possibilidade de criar qualquer tumulto que pudesse facilitar a hipotética fuga. Questionado se já tinha o equipamento de solda em casa ou se foi fornecido por terceira pessoa, Bolsonaro disse que tinha o equipamento em casa. A audiência de custódia durou cerca de meia hora e a prisão de Jair Bolsonaro foi mantida. Mas a versão dada pelo ex-presidente foi diferente do relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, CIMI.
O documento enviado ontem ao Supremo diz que à 00:07 de ontem, o sistema de monitoração gerou alerta indicando violação da tornozeleira. E que então a equipe de escolta foi acionada pelo CIMI, assim como a direção da unidade. A informação inicial recebida pelos escoltantes era que Bolsonaro havia abatido o dispositivo na escada, mas que a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada, e sim sinais claros e importantes de avaria, com marcas de queimadura em toda a sua circunferência, no local de encaixe e fechamento da caixa, e que a tornozeleira foi trocada. No início da tarde, advogados de Bolsonaro e um médico que acompanharam a audiência deixaram a superintendência da PF. A equipe médica afirmou em nota que na noite de sexta-feira, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou consentimento dessa equipe. E que o medicamento apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluços. E tem como reconhecidos efeitos colaterais a alteração do estado mental, com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. Ainda segundo os médicos, o remédio foi suspenso imediatamente, que Bolsonaro está sem sintomas neste momento. Uma outra médica, a endocrinologista Marina Graziotin Pasolini, que prescreveu a pregabalina, esteve na superintendência e não falou com a imprensa. No fim da tarde, a defesa fez um novo pedido ao Supremo de prisão domiciliar. Afirmou que inexiste risco de fuga, que os acontecimentos da madrugada do dia 22 demonstram a situação de todo delicada da saúde do ex-presidente. Já no início da noite, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que os filhos Carlos, Flávio e Jair Renan visitem Bolsonaro. Amanhã, a primeira turma aqui do Supremo, atualmente com 4 ministros, vai julgar se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro. A sessão virtual começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 da noite. Se os ministros confirmarem a decisão de Moraes, a prisão será mantida por tempo indeterminado, enquanto a justiça entender ser necessária. A semana é decisiva para o processo da trama golpista, já que se aproxima o momento da execução das penas. Amanhã termina o prazo para que a defesa de Bolsonaro entre com os chamados segundos embargos de declaração. São pedidos de esclarecimento sobre pontos dos votos dos ministros que a defesa considerou obscuros, contraditórios ou omissos. Caso o relator, ministro Alexandre de Moraes, decida que esse novo recurso tem intenção de postergar o processo, ele pode determinar a execução da pena de prisão. Neste caso, a decisão do relator precisa do aval da primeira turma. As defesas podem ainda entrar com os embargos infringentes para contestar a decisão da Corte. Mas o entendimento do STF tem sido que esse tipo de recurso só cabe quando há pelo menos 2 votos na turma pela absolvição, que não foi o caso do julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais réus, quando o placar foi de 4-1 pela condenação. Além de Bolsonaro, 6 réus receberam penas que variam de 16 a 26 anos de prisão em regime fechado. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. A Polícia Federal confirmou que Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos, e agora é considerado foragido. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do deputado na última quarta-feira. Já o tenente-coronel Mauro Cid, delator, começou a cumprir no início de novembro a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto. A repórter Delis Ortiz esteve na central que monitorava a tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi de lá que saiu o alerta de que algo estava errado com o equipamento. Foi a partir dessa central de monitoramento que veio o alerta no início da madrugada de sábado. O ex-presidente Jair Bolsonaro havia tentado violar sua tornozeleira eletrônica.
Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Bolsonaro usava a tornozeleira desde o dia 18 de julho, por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso aqui é um símbolo. A medida cautelar foi solicitada pela Polícia Federal e respaldada pela Procuradoria-Geral da República, citando a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro em tentativas de influenciar o governo dos Estados Unidos a pressionar o STF, a PGR e a PF. No Brasil, o uso de monitoramento eletrônico começou em 2010, mas a tecnologia tem uma origem surpreendente. Nos anos 70, um juiz do estado do Novo México, Jack Love, teve a ideia de criar o equipamento depois de ver algo parecido numa tirinha em quadrinhos do Homem-Aranha. Na história, o vilão Rei do Crime coloca um bracelete no herói para vigiar todos os seus movimentos. O juiz encomendou a um engenheiro o desenvolvimento do dispositivo para monitorar presos em condicional. Alguns anos depois, o próprio juiz foi a primeira cobaia do sistema. Atualmente, a tecnologia evoluiu e existem mais de 170 mil tornozeleiras sendo monitoradas no Brasil. Cada uma delas tem uma placa que integra GPS, modem e 2 cartões de operadoras telefônicas diferentes para evitar instabilidade com a queda de sinal. As tornozeleiras funcionam 24 horas por dia, emitem sinais de localização em tempo real, são resistentes à água, tem bateria que precisa ser carregada diariamente, emitem alertas quando a pessoa monitorada sai da área permitida ou tenta violar o equipamento. Este é o Centro de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal. Cada estado do Brasil tem uma estrutura como essa ligada ao órgão de gestão penitenciária local. Quando uma tornozeleira emite um alerta, por falta de bateria ou qualquer outro motivo, são essas centrais que registram as ocorrências. A monitoração funciona 24 horas, 7 dias da semana. Alguns têm que ficar 24 horas dentro de casa, outros podem sair durante o dia e o recolhimento é somente noturno. A decisão judicial ela estabelece todas as regras da monitoração. Qualquer violação, qualquer ação do monitorado que fuja dessas regras, a gente trata essa informação e comunica ao judiciário para adotar as providências cabíveis. Qualquer tipo de violação ou de tentativa de violação chega aqui na mesma hora. Chega pra gente na mesma hora. Senhor, nós identificamos o deslocamento pela zona proibida. O senhor precisa deixar o local imediatamente. Uma das violações mais comuns é quando o monitorado deixa os limites da própria residência. E basta passar o pé um pouquinho para frente. Isso, saindo daquele perímetro, que é a zona casa, no momento que ele sai do portão da casa e já vai para a rua, ele já está descumprindo a regra. Durante a visita ao CIMI neste domingo, o Fantástico acompanhou algumas ocorrências em tempo real. A ocorrência aparece para a gente rosa. No momento que ele sai, agora acabou de gerar um alerta de integridade. Esse é o som. Esse é o som que aparece pra gente. Pra gente é uma tentativa de violação, ou de pulseira ou do dispositivo. Esse daqui é um exemplo de zona de inclusão. Ele deveria estar dentro desse perímetro e agora ele está violando. Pode caracterizar uma tentativa de fuga por conta do alerta de integridade. Apesar de centenas de alertas surgirem diariamente, fugas não são frequentes. São poucas fugas efetivas. Temos algumas violações, mas fugas efetivas nós temos poucas. De realmente rompimento ou alguma tentativa de burlar o sistema de tornozeleira. Nós registramos, fazemos diligências atrás da pessoa do monitorado e se realmente for caracterizada a fuga, comunicamos de imediato para o judiciário
para adotarmos providências, ou regressão de regime, ou decretação da prisão. Foi o CIMI que informou ao ministro Alexandre de Moraes a tentativa de violação da tornozeleira de Bolsonaro. Segundo os registros, à 00:07 da madrugada de sábado, o sistema de monitoração gerou alerta indicando violação do dispositivo. Os policiais penais que fazem escolta nas imediações da casa de Bolsonaro realizaram contato com ele. E a informação inicial foi de que ele havia batido o dispositivo numa escada. Mas, quando a equipe do CIMI chegou ao local, Bolsonaro admitiu que foi outra a causa do alerta. Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não tem opção. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Depois de confirmada a violação, a equipe de escolta fez a troca e um novo equipamento foi instalado. Ao decidir pela prisão preventiva, Moraes afirmou que a informação sobre a ocorrência da violação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho, em referência ao vídeo de Flávio Bolsonaro na véspera. Em relatório feito depois da troca da tornozeleira, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal indicou que o equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria, com marcas de queimadura em toda a sua Não é mole, meu circunferência. brother. É, meu amigo. Essas marcas aparecem em detalhes nestas imagens inéditas, às quais o Fantástico teve acesso Não é exclusivo. mole. É possível ver de perto o estrago provocado pelo ex-presidente. Ainda no sábado, a tornozeleira violada chegou ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, onde está sendo analisada por uma equipe multidisciplinar de peritos. Não é mole, meu brother. O objetivo é avaliar sinais da tentativa de violação e identificar o instrumento usado, além de verificar os danos que possam ter comprometido o funcionamento do dispositivo. A diretora do Centro de Monitoração de Brasília destaca um ponto importante. A ideia não é que os equipamentos sejam resistentes às tentativas de violação. Esse não é o intuito da monitoração, que ele seja inquebrável, não. É que ele cumpra regras. A determinação é que ele não pode sair de casa por 24 horas. Essas são as regras que ele deve cumprir. Mas se alguém cortar a pulseira, a central é avisada imediatamente. Que o equipamento não pode ser violado, isso é fato. Mas que ele é impossível de tirar, não. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Fantástico de hoje destaca também um caso Não é mole, meu de amigo. contra um É. estudante brasileiro numa Não é escola em mole. Portugal. Exclusivo, Vamos lá. mensagens Vamos que vamos. revelam que a mãe dele já tinha